Que alegria, pessoal, hoje aqui no canal receber a visita de Dani Tolentino, depois de 10 anos de uma entrevista que eu concedi para ela lá em Sete Lagoas, que também está aqui no canal. É um prazer conversar com ela hoje. Prazer é todo meu, Kel. Muito obrigada, né, pelo convite. E é tão bom a gente poder relembrar, né? Gente, 10 anos. A gente não imagina, mas o tempo passa muito rápido. Estamos bem, né, Dani? Isso é muito bom, né? O tempo tem te ajudado muito também. E não é nada... estética, né, gente? Pois é, isso que eu ia falar também, né? Nada que, né, uma proprietária de clínica de estética, né? Olha a vitrine, gente. A vitrine não tem melhor, né? Ótimo, mas muito bom. E em 2011, quando, né, eu era apresentadora do programa Ícone, a Raquel era a nossa principal apoiadora, né, do programa, e eu participei muito aqui também, fiz muitos tratamentos, gente, que eu adoro. E principalmente aqui porque eu sei que você sempre estuda, você está sempre antenada, você dá aula, você dá cursos, né? E não é à toa que você é referência nesse meio aqui, não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais, né? Fico muito feliz, Realmente, assim, não dá para ficar parado nessa área, né? Cresce muito, o crescimento é constante e a gente precisa se atualizar, faz parte. Isso é muito bom. Relembrando um pouquinho então, Kel, da entrevista, daquelas entrevistas, a gente conversou naquela época sobre estria, né? Que é o pânico das mulheres aí também. O que mudou, você acha, nesses 10 anos, né? Com certeza muita coisa mudou. Mas o tipo de tratamento para estria hoje, o que você acha que se pode recomendar assim, para as pessoas e que mudou de lá para cá? Naquela época, Dani, eu lembro que eu dei uma entrevista para você falando de um procedimento, né, que a gente estava achando o máximo, né, porque era o que tinha, que a galvanopuntura ainda existe até hoje. As pessoas que estão começando trabalham muito com esse equipamento, mas ele é demorado, né? Todo o tratamento de estria requer ali uma regeneração, um estímulo de colágeno. E aí aquela coisa que desmotiva muitas vezes as pessoas, né? Então hoje a gente tem recursos muito mais interessantes, né? Como que a gente evoluiu nesses 10 anos. O jato de plasma hoje é uma tecnologia que a gente tem de resultado rápido, a intradermoterapia, porque a gente tem a possibilidade de injetar também aquilo que o fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno, precisa para trabalhar nessa regeneração. Então ali a gente consegue alimentar esse fibroblasto, associando técnicas, né? Então, o eletrocautério também muito usado hoje para tratamento de estria. Então, assim, muita novidade mesmo e, na maioria dos casos, com a possibilidade de oferecer resultados mais rápidos. Porque antes, aquilo que a gente demorava ali umas 20, 30 sessões, né? Com outros procedimentos, muitas vezes cansativo para o cliente, dolorido para o cliente, né? Hoje a gente consegue fazer com 6, 8 sessões, né? Então, isso é uma vantagem, né? Isso até que eu ia te perguntar. E cada sessão dura em média quanto tempo? Depende muito da quantidade de estrias dessa cliente, né? Mas assim, não é um tratamento demorado, é rapidinho, né? São uma passadinha só, já gerou o processo inflamatório que a gente precisa, né? Então, depende muito da quantidade de estria que esse cliente tem. Mas aí, nesse caso, não é injetável ou é injetável? A gente pode fazer associado, né? O jato de plasma, que estimula o colágeno e ainda injeta o ativo para fazer esse processo inflamatório e a gente ter a célula que a gente precisa para já tratar, alimentando, na verdade, a célula que a gente precisa. Então aí injeta vitamina C, ácido hialurônico, se a sua estria tiver profundidade, o ácido hialurônico é aquele que vai nivelar. Então a gente vai usar o próprio colágeno, elastina, ativos que vão trabalhar. Perfeito. Hoje tem muita opção. E principalmente intradermoterapia, hoje a gente tem a possibilidade de fazer e não dói, né? Porque antigamente era sofrido, doía muito. Então a gente tem muita possibilidade. Então aí nesse caso, vamos supor que a pessoa queira trabalhar uma região específica que incomoda mais ela na estria. Vamos supor que ela ficou grávida e aí a gravidez gerou muita estria na barriga que fica mais visível e ela quer fazer um tratamento específico. Tem como fazer esse tratamento específico? Tem. Aí a gente foco na área, né? Normalmente é por área mesmo, né?
E o abdômen, sem dúvida nenhuma, é uma das áreas mais procuradas, porque as mulheres, né, engravidam e aí rompe aquela fibra, e aí fica, ai não, eu não quero, não consigo mais colocar biquíni, tô muito triste com a minha barriga, né? Então essa questão da autoestima é muito importante e é uma das áreas mais procuradas, sem dúvida nenhuma, a barriga e o bumbum, né, são as áreas mais procuradas, então normalmente por área. E é legal fazer por área, até para você ver o resultado, porque quando você faz o corpo todo, fica ruim, é desconfortável, né? Gera um processo. Né? E aí você consegue comparar. É muito bacana. Eu gostei tanto que eu quero fazer em outros lugares. E aí... Então, no caso dessa parte do abdômen, quanto tempo que você acha que dura? São 6 a 7 sessões? 6 a 7 sessões. E a durabilidade do procedimento é assim, em torno de 40 minutos. Não chega a 1 hora, se for num abdômen todo. Mas em torno disso, de 40 a 1 hora. E é um tratamento definitivo ou a pessoa tem que ter um acompanhamento, passar um creme, depois de um certo tempo tem que fazer não é corretivo, mas não sei qual que é a palavra que você usaria nesse caso. Uma manutenção. Manutenção. Na verdade, a partir do momento que você regenerou, a estria ela não volta mais ali. Claro que a hidratação é um ponto muito importante, é uma orientação importante para ser dada. Por quê? Porque as fibras elas rompem a partir de um ressecamento. Se você tem uma área ressecada ou outras gravidez, aí a gente recomenda que você use um creme hidratante específico, né? Que é aquele que vai realmente hidratar a sua pele para não romper novas fibras e não ter novas estrias. Mas a partir do momento que a estria está tratada, ela não volta. E quais são os cremes que você indica para as pessoas usarem? Hoje, normalmente, eu acho que tem que ser um creme manipulado com muita base e óleo. Porque o que as pessoas erram muito? Elas usam óleo e não usam o creme. Né? Então, muitas grávidas, inclusive, né, elas lambrecam a barriga de óleo lá, mas o importante é você pode ter 4 tipos de óleo no veículo creme e um produto barato, né? E um creme essencial. Eu lembro, Dani, uma história assim, que na minha gravidez, a minha médica falava, você não... O que você passa na sua barriga? Que você é a gravidinha mais fofinha, né? Engordei bastante, que não tem estria e tal. E aí eu falava, eu já fazia esse preparado, funcionou muito em mim mesmo, que são 3, 4 tipos de óleo no veículo creme. E então você coloca esses óleos dentro do creme? Não é a gente que faz, não é. É o manipulado. Aí você fala assim, eu quero óleo de semente de uva, óleo de girassol, óleo de amêndoa, óleo de coco, e aí eu quero tudo isso, mas creme. E aí ele já é um preventivo maravilhoso, melhor do que qualquer creme caro da farmácia. Mas uma perguntinha, se a pessoa já tiver isso em casa, ela pode pegar o óleo que ela tem e colocar dentro do creme? Ou não? Pode funcionar? Pode, mas o que acontece? A mistura, para ela ficar homogênea, digamos assim, porque olha o seguinte, você vai juntando, ele não mistura, né? Eles misturar na hora exato, eles usam um aparelho específico, então ela faz sempre na hora que ela for aplicar, porque aí vai dar certo, mas se ela botar num frasco, eles não vão se misturar. E se a pessoa usar o óleo e depois usar o creme, não é a mesma coisa? Não, porque o óleo faz barreira, ele não deixa nem o creme entrar. Aqui tem aqueles óleos, né, que você usa no banho, ali aproveitar que você ainda tá com a pele úmida. Não funciona, ele foi feito para fazer barreira. O óleo fica sobre a pele, ele não tem penetração. A gente sabe disso, né? Você coloca o óleo no lugar, você vai ver que nada fica ali, fica na superfície. Aí o creme não... E o creme não vai entrar. Então, precisa, se for fazer até ao contrário, né? Para não ter... O creme primeiro, depois o óleo. Exatamente. Mas o ideal é que eles estejam na mesma mistura. Perfeito, perfeito. Agora, no caso, na entrevista também, a gente falou sobre flacidez, né? É algo que incomoda muitas mulheres, é um tema muito sensível mesmo. E eu lembro que na época a gente estava até em Sete Lagoas, né? Te convidei para ir lá e foi muito legal. Ela aceitou o convite, a gente fez uma entrevista muito bacana lá. Agora, o que mudou no tratamento da flacidez, né? Há 10 anos atrás e hoje? Olha, flacidez hoje, tecnologia que a gente pode falar, né? Continua, eu acho que na época, assim, já existia, estava começando a radiofrequência, né? Que é um procedimento que através de uma corrente estimula o colágeno, mas a gente pode dizer que hoje a gente tem criofrequência, que é uma associação do frio, do resfriamento, para tratar sempre a gordurinha que está ali, que confunde as pessoas, que você nunca sabe o que é gordurinha, o que é flacidez.
e também tratar a flacidez. Então a gente tem a junção, né, de duas tecnologias que tratam duas coisas ao mesmo tempo, com uma radiofrequência embutida nesse resfriamento. Então a gente tem uma melhora dessa tecnologia que já existia, né, que é a criofrequência. Então, sem dúvida nenhuma, hoje é um dos melhores procedimentos para flacidez, além do injetável também, porque aí você pode finalizar e dar, né, porque você trabalha o colágeno e aí você dá a sustentação necessária para você liberar essa cliente. E nesse caso da criofrequência, você tem que estar fazendo sempre e nesse caso, paralelo com o exercício físico, uma boa alimentação, como que é para poder a pessoa ver resultado na pele com relação à flacidez? A questão da flacidez, Dani, é o seguinte, porque a flacidez tissular a gente não resolve na academia e nem com alimentação. Tissular, vamos traduzir, gente. Flacidez tissular é a flacidez que tem a ver com colágeno e elastina. Quando a gente envelhece, a gente perde o colágeno e elastina e a pele fica sobrando ali, né? Então, aquele umbiguinho que dá aquela entristecida, que dá aquela pelinha caída em cima dele. Então, mesmo a pessoa que malha, ela melhora o músculo. Então, ela ganha o tônus muscular. Mas a pele, ela continua tristinha com aquela pelinha caída. E aí, eu tenho que te dizer, só tratamento estético que funciona. Não adianta. Então, tem que estar associado ali a um tratamento. Claro que quanto mais saudável, né, mais atividade física ela faça, melhor. Porém, se for flacidez tissular de pele, só resolve com procedimento estético. E aí tem que fazer lá o injetável, tem que fazer lá esse estímulo de colágeno. Por quê? Porque com a idade a gente perde o colágeno. E com várias gravidezes, muitas vezes, né, 2, 3 filhos, o umbiguinho vai ficando, a pele vai sobrando. E é natural. E aí, no caso desse tratamento, também são várias sessões. Eu sei porque a radiofrequência também tem um aquecimento ali da pele. É esse mesmo procedimento? A criofrequência, ela esquenta profundamente. Ela chega na derme, mas superficialmente ela é fria. Para tratar a gordurinha que está associada ali também. Mas é tipo um raio? Não, é uma corrente, na verdade. Tá. É uma corrente. E aí você tem quinzenal, que você tem que fazer a partir de 15 dias e um mínimo, né? Assim, não dá para fazer uma e ver um resultado, não dá. Você vê um resultado ali, talvez Cinderela, né? Uma esticadinha, uma melhora do tônus, mas para você manter esses efeitos, você teria que fazer algumas sessões. Mas normalmente a gente tem que ver o grau de flacidez, varia de pessoa para pessoa. Então é no mínimo o quê? Umas 6 sessões? Mínimo 6. Mínimo, né? Porque exatamente. Aí a pessoa já vai vendo o resultado. Aí ela já vai vendo. Exatamente. Né? Vai vendo que o umbiguinho vai voltando pro lugar, vai vendo que aquela pelinha não fica tão pendurada. E aí a gente usa o recurso também do produto para sustentação. Que é o injetável. Exatamente. Aí a gente vai usar o próprio colágeno, elastina que ela perde e o Demai, que é um ativo para sustentação maravilhoso. Porque ele é um preguinho que você vai colocar na parede e vai ficar. Vai sustentar. Exatamente. Então você faz esse tratamento e no final que você faz, você aplica. Exatamente, exato. Primeiro você estimula o colágeno, né? Você dá ali aquele aporte, porque ela já perde bastante com a idade. E depois a gente coloca pontualmente para sustentar. Perfeito, perfeito. Bom, então a gente já falou de estria, a gente já falou de flacidez, mas algo assim que, né, quando eu cheguei aqui eu falei que eu acho tão interessante a gente falar sobre esses processos de harmonização facial que as pessoas estão fazendo tanto hoje, né? Porque pelo que eu vejo, as pessoas estão se transformando em outra pessoa, tipo assim, tem que fazer nova identidade, um novo passaporte, porque assim, tá perdendo a característica, né? Não vai passar nem não vai viajar, né, gente? Você como especialista, Kel, o que você tem para nos dizer, se uma pessoa que quer fazer, que nunca fez nenhum procedimento na face e que tem vontade de fazer a harmonização facial, o que você recomenda?
Eu acho que o principal que a gente tem que pensar é que a pessoa não pode virar outra pessoa, né, Dani? Porque a gente tem a nossa beleza, né? E aí eu acho que quando a gente vai ficando mais velha, a gente sente algumas necessidades. E essas necessidades são por perdas naturais do nosso organismo. Então a gente tem que entender que não dá para virar outra pessoa. E as pessoas, aí você tem que fazer uma plástica, procurar um cirurgião, fazer é outra questão aí, né? Porém, quando a gente fala de harmonização, a própria palavra significa que é ressaltar aquilo que você já tem, né? Então, por exemplo, a gente perde o colágeno, então desce tudo para essa região aqui mandibular. Então, você quer voltar com aquela sustentação que você tinha, com aquela bochechinha ali no lugar, mas nada exagerado, não se transformar em outra pessoa, o nariz, né? Hoje está acontecendo que as pessoas estão ficando com muito queixo e virando outra pessoa, o olho, né? Eu encontrei com uma pessoa que eu falei, nossa, ela ficou chinesa, né? Ela virou chinesa, porque ela estava assim. Então, assim, as pessoas exageram muito. E esse exagero, ele é antiestético, né? Se a gente for pensar. É porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas falam assim, é aquela Angelina Jolie. Todo mundo tem ela como um exemplo perfeito no formato, das medidas, não sei nela, direito. Né? Nela, né? Então ela fala assim, eu quero a bochecha dela, eu quero o queixo dela, sabe, gente? Então é interessante mesmo a gente perceber isso e nos olhar no espelho e falar assim, quais são as características que eu gosto e que eu gostaria de ressaltar, ou então harmonizar. Né? E que nem todo mundo vai ficar bonito com a boca da Angelina Jolie, né? Você bota a boca da Angelina Jolie em mim, por exemplo, vai dar ruim, né? Porque a pessoa é muito... Então, ela tem todo um conjunto que contribui. E é isso que a gente tem que entender. Que não por exemplo, essa questão do pessoal, até das mulheres, querer mais mandíbula aqui, né? O que você recomenda nesse caso? É favorável, não é favorável? É favorável quando a gente tem realmente juntou, né? Que você perdeu aquele desenho do arco mandibular. Então tem como você melhorar isso. Mas não fazer a mais, né? É só fazer com que aquele arco que não está aparecendo apareça, mas não mudar a estrutura dela. Eu acho que isso é o mais importante. E quando uma pessoa vem aqui, é a primeira consulta, né? Então, o que você faz? Você mede, você entende também um pouco a realidade, o que essa pessoa deseja, aconselha também. A primeira coisa é exatamente essa conversa que tem que ser muito natural e muito sincera, né? Olha, isso para você não vai ficar bom. Hoje a gente vê que os profissionais, eles têm muita dificuldade de falar a verdade, né? De se posicionar. E o posicionamento profissional é muito importante, porque o cliente, ele não sabe, né? E a gente que já tem um pouquinho mais de visão aí de mercado, a gente consegue falar, olha, isso aqui não vou fazer pouquinho só para você ver e ir trabalhando aos poucos, porque também fazer um procedimento e a pessoa, imagina, olhar no espelho e falar, não, tô pior do que cheguei, não é a ideia, né? Então a ideia é sempre essa troca e essa conversa para que as pessoas não se arrependam, e né? também não fique nada agressivo, né? Exato. Todo mundo olha a pessoa até assusta, né? Às vezes. Eu acho que o legal, né? Nossa, você tá jovem, nossa, como você tá bem. Isso, né? E não outra pessoa, né? Nossa, nem te reconheci, é outra situação. E é muito, né? Demais. Bom, e a manutenção do tratamento de harmonização facial, como que funciona? Vamos falar de um procedimento estético de um modo geral, porque as pessoas acham que, eu vou fazer, não vou precisar nunca mais. Isso não existe. O nosso rosto, a nossa face, o nosso corpo está em constante modificação, porque quando a gente envelhece, a gente modifica. E isso a gente tem que entender que precisa fazer a manutenção, né, Dani? Porque a pessoa vai lá e quer que o negócio dure para sempre, não existe. Os produtos, eles não duram para sempre. E ainda bem. As pessoas querem que dure para sempre, mas o rosto dela mudou, a necessidade vai ser outra num outro momento. Então a gente precisa entender que o ideal, de 6 em 6 meses, procura o profissional, dá uma olhadinha, faz um retoque para não deixar juntar muita coisa, para depois não precisar de tudo de novo, porque se você vai mantendo, a coisa vai
ficando melhor, mais fácil, né? também. Fica mais fácil, a pessoa some, né? 10 anos, desaparece ali, aí depois vai, eu quero, tô precisando de... Uai, mas aí lógico, né? Aquilo ali nem tá mais lá. Tem que ter então, um acompanhamento. Quanto mais manutenção, mais a sua pele vai ficar bonita e tratada. E você vai parecer jovem. Perfeito, perfeito. Então, olha, eu queria te sugerir, Kel, da gente continuar essa conversa em outros vídeos, mais coisas para falar, porque afinal tem muita coisa para falar, né? Muita coisa, muitas dicas, gente, que acho importante também levar para o pessoal aqui na Revitalize TV. E o que você acha? Eu topo demais. Então vamos ficar assim. Vamos ver se a gente vai trazer então novos vídeos, novas conversas para você também aí se inteirar, né, com já os cursos das aulas, né, e para você que quer fazer curso, para você que quer se profissionalizar, né? E aí também a Raquel vai dando mais dicas aqui para vocês. Pessoal, se vocês gostaram da Dani e do nosso canal, é só seguir, dar um like e pede mais que a gente volta. Com certeza. Até o próximo.